Olá, 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 seja bem-vindo aqui ao nosso salão de beleza. A nossa especialidade é a customização de pacotes de beleza, tanto para maquiagem, skincare, cortes de cabelo, tanto quanto uns pacotes plus com consultoria de imagem. E você assinou o pacote completo, não foi mesmo? Ótimo! Então, nós iremos começar com o essencial para descobrir qual o corte de cabelo perfeito para o seu rosto e também a maquiagem para harmonizar todas as suas linhas e detalhes do seu rosto que são tão bonitos e únicos, por isso que tudo é customizado. Então, hoje eu vou tirar algumas medidas, tá? Tanto do seu rosto quanto do seu pescoço. E essas medidas serão enviadas para o nosso cabeleireiro-chefe e ele vai dizer exatamente qual corte de cabelo ficaria melhor em você, tá? A recepcionista também vai tirar algumas fotos. Sim, aqui a gente oferece esse serviço tanto para homens quanto para mulheres, tá? A análise do rosto, da fisionomia e todo o processo de customização é para todo mundo. A gente só segue algumas regras básicas dos, digamos assim, do que é aceitável enquanto beleza nos dias atuais. Lógico que isso muda durante os anos e durante as décadas, mas hoje em dia, digamos que a sociedade tem uma visão bem específica do padrão de beleza. Pois é, entendo, mas não se preocupe, nós não vamos tentar transformar você no padrão de beleza, nós iremos apenas harmonizar os seus detalhes para que você seja a versão mais bonita de você mesma, ok? Ótimo. Então, você deixa eu me aproximar um pouquinho do seu corpo e do seu rosto, ok? Então, não fique nervosa, tá? Não fique nervosa, tá? Eu só vou medir. Não, eu vou medir a cabeça inteira, direitinho, o rosto inteiro, mas depois eu vou tirar as medidas ópticas, ou seja, a medida do que a gente vê quando nós olhamos pra você, tá? Nós, seres humanos, nós não vemos tão detalhadamente como as pessoas acham, né? Muitas pessoas acham que a gente vê o rostinho inteiro, mas na verdade a gente vê a face plana do rosto. Então tem partes do meu rosto que você não tá vendo, por exemplo. O corte de cabelo ajuda muito mais, se você perceber. Essa parte aqui do meu rosto você não tá vendo. O meu rosto termina pra você aqui, não é? Quando você olha de frente. Então essa é a ilusão óptica do meu rosto. Então eu vou medir isso também com você, tá bom? Ótimo. Pois é. Às vezes a gente acha, eu tenho um rosto redondo, porque eu vejo, eu sinto o meu rosto que vem até aqui, né? Mas na verdade o meu rosto, pelo menos nessa distância, termina aqui. E na distância longa termina aqui. Tá vendo? Pois é. Então deixa eu medir. Peraí, aqui. Outro lado. Medir assim também.
os tipos de rostos são bem padronizados, assim, pelo menos na modernidade, né? Nós temos padrões bem específicos. É lógico que existem alguns formatos de rosto que saem do padrão e a gente não pode classificá-los de forma, digamos que de uma forma mais objetiva, né? Mas a maioria das pessoas se enquadra em um dos padrões, tá? Então a gente tem o rosto oval, imagina um ovinho, tá? Então é um rosto que tem linhas, curvas em sua maioria. Então a maioria das linhas desse rosto são curvas e a distância daqui pra cá é bem maior do que a distância daqui pra cá, entendeu? Então essa é a principal característica do rosto oval. São linhas curvas e o rosto é mais longo do que essa distância aqui, the width, tá bom? O rosto redondo é um rosto que várias pessoas reclamam, né? Tem gente que diz, o meu rosto é redondo. Eu, pelo menos quando eu era criança, eu sempre achava que o meu rosto era redondo. Depois que eu cresci, que eu fui ver que o meu rosto, na verdade, ele é oval. E ele fica mais arredondado dependendo da quantidade de comida que eu tenho, que eu comi, ou da quantidade de sal, que se eu inchar um pouquinho, meu rosto fica realmente bem redondinho se eu ganhar bastante peso. Mas se eu mantenho meu corpo num peso, digamos assim, num BMI normalzinho, até que o meu rosto é bem oval, tá? Pois é, e o meu rosto é assimétrico. Essa parte do meu rosto tem o ossinho bem mais proeminente do que essa parte do meu rosto. Então se eu usar aqueles filtros, sabe, do Instagram, que ajuda a você harmonizar o rosto, se eu tivesse os dois lados desse formato, o meu rosto seria mais redondo. Mas eu tenho essa parte aqui que não tem nenhum, então tipo, não tem muito ossinho aqui, então tipo harmoniza. E no final o meu rosto acaba tendo uma aparência ovalada, com tendência a ser redondo. O rosto redondo era o padrão de beleza por muitos anos, sabia? Pois é, durante a Renascença, durante o período clássico, mulheres com rosto redondo eram tidas como mais delicadas, sensuais e femininas. A sociedade como um todo, principalmente a ocidental, vê linhas, curvas enquanto feminilidade e linhas retas enquanto masculinidade. Então, os rostos bem redondos, por exemplo, uma que virou assim icônico, né? O rosto da Rainha Vitória, desculpa. O rosto da Rainha Vitória, você pode ver que ele é bem redondinho e os olhos dela são bem redondos também. A boquinha pequenininha e bem redondinha, então todos os traços dela eram arredondados. Em retratos oficiais, você vai ver os retratos da Rainha Elizabeth I. Você vai ver também que eles arredondam o máximo possível o rostinho dela. Ela até raspava parte da sua cabeça, né, da testa, para arredondar ainda mais, porque o rosto dela não era tão arredondado. Ela tinha um rosto um pouquinho mais formato de coração, mas ela arredondou aquela parte para tentar ter o rosto redondo de feminilidade, de juventude. Por isso mesmo que até hoje em dia o rosto redondo as pessoas associam com juventude. Diz, fulano tem um rostinho de bebê, it's a baby face, é um rostinho redondo. Então, apesar que hoje em dia algumas pessoas se acham assim, eu não sou tão bonita porque o meu rosto é redondo. Na verdade, você é bonita ou bonito, não importa o formato do seu rosto. Você tem que abraçar o formato do seu rosto ao invés de denegri-lo, entendeu? Aos outros formatos, nós também temos o formato coração, que era um formato bem
principalmente durante os anos áureos de Hollywood, década de 50 e 60, os rostos bem formados de coração eram tidos como lindos. O rosto redondo não falei, mas é um rosto cheio de curvas, porém ele é menor no comprimento do que o rosto oval e é um pouquinho maior aqui nessa distância, tá? Então, por ser um rostinho menor, não é um rosto tão longo, é um oval pequeno, então vira uma bolinha, um círculo, né? Se você achatar o ovinho assim, ele vira uma bolinha, né? Então, basicamente, o rosto redondo, ele é o rosto oval, mas sem tanto comprimento. Os rostos podem ser divididos em comprimento, por exemplo, rostos pequenos em comprimento, né? Você pode ver que a minha cara é bem longa, mas gente que tem a cara mais curta, o rosto mais curto, eles podem ser rostos ovais, rostos redondos, rostos em formato de coração ou triângulo invertido, entendeu? Ou até mesmo quadrados, dependendo das linhas. Então, se você olha aqui nessa parte de baixo, você vai olhar aqui do nariz para baixo de você, o seu queixo, tá? E maxilar. Se o seu queixo e maxilar tem linhas curváceas, que aqui em inglês, nos Estados Unidos a gente fala soft. Se você tem softness, se o seu maxilar é um pouquinho mais delicado, arredondado, curvilíneo, você pode ser ou oval, redondo ou coração. Se o seu maxilar ele é mais pontudo e tem linhas retas, bem retas, por exemplo, aqui esse ossinho é bem proeminente com ângulos. Você tem ângulos no seu maxilar. Então você pode ser o rosto oblongo, você pode ser o rosto quadrado, ou você pode até ser o rosto triangular, tanto o triângulo normal quanto o triângulo invertido. Então, o rosto coração, essa parte aqui é a maior parte do seu rosto, tá? Então, basicamente, de largura, quando a gente mede a largura daqui, a largura daqui e a largura daqui, a maior largura que você tem é na testa e vem delicadamente para um queixo um pouquinho mais pontudo. Várias vezes o rosto em formato de coração também tem o widow's peak, que é quando o seu cabelo faz uma pontinha aqui em cima, né? Bem delicado. Você vê isso muito nos filmes de Hollywood. E eles queriam fazer com que os rostinhos das mulheres fossem um pouquinho mais arredondados e mais formato de coração. E o rosto de formato de coração também tem essa parte aqui do zigomático bem altinha, tá? Então, a maior largura é aqui, depois a largura desce, a segunda maior largura vai ser aqui no seu zigomático e o seu queixinho vai ser pontudo. Então esse é o coração. O triângulo invertido vai ser do mesmo jeito, mas você vai ter uma base reta aqui na testa. Então a sua testa vai ser um pouquinho mais larga, porém de base reta, e você vai ter traços mais retilíneos. Quando você desce aqui, o seu queixo ele é bem mais pontudozinho e você tem também o zigomático avançado. As pessoas hoje em dia adoram colocar bastante fillers no zigomático aqui para harmonizar o rosto, né? Para transformar todos os rostos em rosto diamante. O rosto diamante, essa parte dele, ele vem assim e vem assim. Então é um rosto que hoje em dia é tido como o rosto das modelos, das influencers, sabe? O rosto oval, ele é da beleza clássica, mas o rosto diamante é da beleza moderna, que tem alguns traços masculinizantes nele. Então, traços retos. Então você vai ver, a testa é pequena, não é tão grande. A maior largura vai
ser no seu zigomático. Então você vem assim e vem assim. Você vai ter boa definição de maxilar e o queixo pontudo. Então hoje em dia todo mundo quer transformar os rostos ovais em rostos, digamos assim, mais diamante, ou rosto redondo em rosto diamante. Então eles colocam bastante fillers aqui no zigomático, e às vezes eles definem bem a linha de queixo e maxilar, e no rosto redondo também colocam bastante filler no queixinho. Eu particularmente acho que fica muito estranho. Muitas harmonizações faciais, na verdade, são desarmoniosas. Na minha opinião, seria muito melhor a gente abraçar o nosso formato de rosto, não é mesmo? Pois é. Então vamos agora para os rostos mais lineares, com traços um pouquinho mais masculinizantes, digamos assim. São rostos mais definidos, linhas retas. Então o maxilar ele é reto, ele é definido, ele é anguloso, ele é forte ou strong. Você tem linhas retas da base do seu cabelo, você tem linha reta aqui no zigomático. Então o seu rosto ele é formado com várias linhas retas ao invés de curvas. Estes rostos são muito bem recebidos na moda, porque hoje em dia a nossa moda gosta de um look mais andrógeno. Então você pode ver que os modelos masculinos geralmente têm uma mistura de linhas masculinas com um pouquinho de feminilidade, principalmente hoje em dia, né? Você vê nos cantores famosos de hoje em dia, existe um pouquinho de softness, delicadeza nos traços. E as mulheres também têm mais força dos traços, né? Com traços mais angulosos. Eu diria que a tendência de Hollywood dos anos passados, pelo menos dos últimos 50 anos, era que todos os homens tivessem linhas retas. Então, a linha de sobrancelha reta, a testa mais reta, o maxilar bem desenvolvido e forte, o queixo mais quadrado. Essas linhas masculinas, né, eram na moda para os homens. Assim, eu acho que isso até deixou alguns homens se sentindo fora do padrão também. A gente às vezes fala muito do padrão feminino, mas esquece um pouquinho do padrão masculino. Vários homens se sentem feios e têm problemas de autoestima porque tem um traço mais delicado no rosto, porque tem o maxilar mais pontudo ao invés de um maxilar quadrado, ou até mesmo um maxilar mais curvilíneo ao invés de tão reto. E a gente não pensa nisso, né? A gente tem que pensar nisso e dizer aos meninos também que eles são belos e que se eles quiserem mudar, tudo bem, mas eles não precisam mudar para se sentir bonitos ou para se sentir amados, do mesmo jeito que as mulheres não precisam mudar, né? Então o rosto oblongo ou retangular é um rosto que nem um oval. A distância entre aqui e aqui é a maior distância, mas as linhas são retas, tá? Então você vai ter o maxilar bem definido. O rosto quadrado, ele é o rosto redondo com linhas retas. Então basicamente você vai ter as linhas bem retinhas. Você não vai ter curvas, você vai ter um rosto menor em comprimento, largo, porém com linhas retas, e o seu maxilar vai ser bem definido. E o rosto triangular, ele é o rosto em coração, mas com traços rígidos e retilíneos. O rosto diamante, ele tá na moda porque ele é a intersecção entre os rostos curvilíneos e os rostos retilíneos. Então ele tem uma mistura dos dois que faz com que seja bem atrativo. Pois é. Então eu só vou medir aqui o tamanho da sua cabeça, a circunferência da sua cabeça por aqui. Ótimo. Bem, então por hoje é só, tá? Só faltou a medida do seu pescoço. Deixa eu medir
chefe e ele vai dizer exatamente qual o formato do seu rosto e também direitinho quais os penteados, o corte de cabelo pra você e também dar umas dicas pros nossos maquiadores.